Pente Filho Entrevista de hoje, entrevista a primeira suplente de senadora, a Cleonice Bach, do senador Paulo Paim. Ela está aqui fazendo uma peregrinação pelo Alto Uruguai, onde, através do mandato do senador Paim, está injetando 5,6 milhões em emendas do seu mandato para 20 municípios aqui do Alto Uruguai. São recursos para a saúde, para o custeio, para a infraestrutura e para a agricultura. Mas, para isso, os municípios têm que estar atentos, né? Tudo tem prazo. Tem a indicação política, mas também tem a parte técnica dos municípios, tem que fazer a sua parte, senão não adianta um deputado, um senador chegar aqui na região, indicar um valor e os municípios perder esses recursos por falta de documentação. Então, é sobre este assunto que nós vamos conversar hoje com a Cleonice. Cleonice, seja bem-vinda aqui à TV Bom Dia, no programa Pente Filho Entrevista. Então, inicialmente, agradecer essa disponibilidade de estar aqui participando do programa Pente Fino, da TV Bom Dia, e estar conversando com todos os ouvintes, trazendo essas importantes informações, né, do mandato do senador Paulo Paim, do trabalho que o senador vem realizando no Congresso Nacional, mas principalmente também essa notícia positiva, né, que é os recursos para os nossos municípios. Até uma questão que a gente vê que cada vez mais os recursos se concentram em Brasília, uma parte do Estado, e os municípios, aumentam as demandas dos municípios e a arrecadação vem sofrendo sérios problemas nos últimos anos, né? Então, esse recurso vem muito bem, às vezes, para o município fechar suas contas. Mas não anda no litoral agora, por mais que seja uma rúbrica específica, quando entra no custeio, acaba ajudando até a fechar as contas dos municípios, né? Sem dúvida. São recursos, então, que são, alguns casos são para os hospitais, mas a grande maioria são recursos de custeio, investimento para a saúde, bem como também pavimentação e agricultura. E uma das questões que a gente sempre destaca muito, eu sou de um pequeno município e a gente sabe que o orçamento dos pequenos municípios são orçamentos baixos. E a arrecadação dos municípios, ela não é o suficiente, muitas vezes, para fechar o caixa e atender às demandas da comunidade. Então, com esses recursos, dessas emendas parlamentares, que são valores que variam entre 200 mil até 430 mil, são recursos que vêm para desenvolver alguns projetos, algumas obras importantes, mas principalmente também fazer investimentos na saúde e no custeio são recursos livres, né? Que inclusive as administrações públicas podem utilizar desde a compra para medicação, materiais de consumo diário, pagamento inclusive de funcionários também. Então, sem dúvida, essas emendas parlamentares, às vezes, num grande município, se pegar a região metropolitana, não faz tanta diferença assim. Com 105 mil habitantes, já 200 mil, não é tanta coisa, mas também ajuda. Agora, um município que tem 2 mil habitantes, 3 mil habitantes, até 5 mil habitantes, às vezes, o que precisa para fechar o ano. E aí recebe agora uma emenda de 200 mil de custeio, que é praticamente um recurso livre para ser investido na área da saúde. Então, sem dúvida, ele faz uma grande diferença para o município e principalmente atendendo a população, né? Que esse é o nosso grande objetivo, né? Que a população seja atendida, que a população tenha acesso às políticas públicas, principalmente o SUS, que é um dos temas, grandes pautas do nosso senador, né? Defesa sempre do SUS e, mais uma vez, eu acho que na pandemia mostrou a importância do Sistema Único da Saúde, né? A gente sabe que temos problemas no Sistema Único da Saúde e precisa melhorar. Acho que uma das grandes pautas, inclusive, do senador é rever os preços, a tabela de preços pagos pelo SUS, que nós precisamos... Nunca fecha a conta. Nunca fecha a conta. Então, as prefeituras, muitas vezes, precisam entrar com contrapartidas nos hospitais. Então, uma das grandes pautas do senador é a questão da saúde e essa questão da revisão da tabela SUS. Essa é uma questão muito clara que a região, a AMAL, que é a Associação do Município do Alto Uruguai, mais Erechim, que tem o Hospital Regional, o Santa Terezinha, que atende 100% SUS. E a gente sabe que todo ano vai a direção do Santa Terezinha, lá na AMAL, apresentar uma proposta de aumento para poder tentar fechar as contas para os municípios dar a contrapartida. Então, a gente acompanha no dia a dia que realmente é esse o problema. A tabela do SUS, defasagem para os profissionais, e não fecha. Aqui dá 9, 10, 12 milhões por ano de déficit. O município de Erechim, como o município põe mais recursos, que tem mais pessoas, além de uma parte a mais de vereadores para poder fechar as contas. Então, vê como está mal distribuído os recursos. Essa é uma luta válida e não sei por que não evolui, né? Tu vê a tabela do SUS,
É muito pouco que pagam para fornecedor, para médico, tudo, e por procedimento. Cada procedimento a mais que o hospital lança para a população, isso já sabe que vai aumentar o déficit no fim. Não é como uma empresa que lança o produto para aumentar seu faturamento. Não, então alguma coisa está errada. Sem dúvida. E uma das coisas, a gente, nessas visitas também que a gente está fazendo, aos 20 municípios aqui na região do Alto Uruguai, tem algumas emendas também direta aos hospitais, e as queixas dos hospitais é muito grande, né? Os recursos não são o suficiente e eles precisam muito dos municípios para poder fechar as suas contas. E também uma outra questão que eu sempre lembro de um depoimento de uma diretora do hospital que ela disse assim: mandaram o paciente que estava internado em outro hospital em alta complexidade, mandaram para casa, chegou aqui, e aí o médico me pediu para colocar testar uma nova medicação que custava 147 mil. Mesmo com todos os problemas financeiros do hospital, eu autorizei para tentar salvar vidas. Então, isso que a gente enxerga nos nossos hospitais, no interior do estado, a dedicação. E sem medir esforços para tentar salvar vidas. Então, por causa disso, que a pauta da saúde é tão importante. Nós precisamos rever a tabela SUS e ter mais investimentos. E agora, inclusive, no governo Lula está vindo mais recursos para os hospitais, mas ainda não o suficiente perante todas as demandas que estão tendo nos nossos municípios, nos nossos hospitais. E, inclusive, a pandemia fez com que se aumentasse muito... Os insumos aumentou e não voltou o preço, né? Ficou lá Os insumos aumentou muito o preço, não diminuiu esses preços, né? Saímos da pandemia, agora nós estamos, inclusive, o Estado do Rio Grande do Sul decretou estado de emergência, pela situação dos casos de dengue, que é uma situação muito séria também, inclusive chamar a atenção da população referente a isso, dos cuidados que cada um pode ter, porque nós tendo um índice muito grande de pessoas infectadas pela dengue no Estado do Rio Grande do Sul e situações muito complexas, casos de morte, dengue hemorrágica e situações onde as pessoas ficam acamadas praticamente 10 dias e os hospitais, muitos deles já estão lotados por causa disso. Cleonice, como é que com o senador Paim, com o auxílio do seu grupo, como primeiro suplente, faz a distribuição dessas verbas? É por pedidos, por demandas, ou vocês têm um controle do Estado, onde sabem onde está os problemas, ou por demanda que os municípios mandam para vocês? Então, em primeiro lugar, o senador Paim trabalha com uma política de atender os 497 municípios do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que é um dos únicos parlamentares que adota essa política de rodízio, de atender todos os municípios de uma forma meio que igual. E também, sem dúvida, uma das questões que a gente faz muito é ouvir a demanda dos municípios, dos prefeitos, dos nossos vereadores que encaminham os pedidos para nós. E eu acho que uma das coisas que a gente faz muito, como primeira suplente dele, é visitar os municípios, visitar os hospitais. Esse ano também o senador Paim destinou recursos para os institutos federais e também destinou novamente 5 milhões para o ERGS, e aqui em Erechim também a UERGS é contemplada com isso. Inclusive, a UERGS sempre nos diz, nós conseguimos nos manter as portas abertas graças à emenda do senador Paim de 5 milhões por ano, que é uma emenda de bancada que ele destina cada ano para o ERGS do Rio Grande do Sul. Então, a gente sabe que a gente tenta atender todos os municípios, da mesma forma, os 497 municípios, mas também ouvindo as demandas da comunidade. Eu fiz essa pergunta, Cleonice, porque a nossa região aqui, Erechim, em outro lugar, nós não temos um deputado federal nosso. Isso é uma discussão antiga e coisa e tal. E eu acompanho todos os parlamentares, os 31 deputados federais e também os 3 senadores, onde acaba sendo natural que as maiores emendas acabam indo para os municípios base do eleitoral deles, principalmente os federais. O senador é um pouco diferente, são 3 senadores, mas o deputado federal, de repente, Erechim recebe uma emenda de 300 mil, e um hospital lá, que tem um deputado federal, lá na outra região, recebe 3 milhões, um hospital menor que o nosso. Sim. Então, a gente vê na pele a falta da representatividade política. Então, essa questão que ele fala de tentar ter entre os municípios, exemplo aqui, 20 municípios na região recebem emenda do mesmo parlamentar,
É extremamente difícil mesmo de acontecer, viu, Cleonice? Eu acho que é o único parlamentar que na região do Alto Uruguai, até podemos fazer esse levantamento desses dados, mas eu duvido tem algum parlamentar que beneficiou tantos municípios da região Alto Uruguai do que o senador Paim esse ano, né? Então, dos 32 municípios aqui no Alto Uruguai, 20 foram contemplados, e os que não foram contemplados, porque foram contemplados no ano passado. Então, inclusive, eu disse, os que eu não visitei o ano passado, esse ano estou visitando, né, fazendo essa entrega oficial desses ofícios às prefeituras municipais, né, com essas emendas do senador Paim. Então agora vamos entrar, agora falando na parte política, agora vou entrar na parte técnica da coisa. Tu fez esse trabalho, está entregando essas indicações para os municípios, agora tem a parte que o município tem que fazer para não deixar escapar esse recurso, né? Tem um prazo para isso, né, Cleonice? Sim, exatamente. O prazo agora, inclusive, que a gente está correndo muito para chegar em todos os municípios, é por causa do prazo. O prazo são emendas do orçamento de 2024. Então, agora, dia 23 de março, abre no sistema para as prefeituras cadastrar os projetos, suas demandas, até o dia 7 de abril. Então, esse é o prazo que a prefeitura... Quando abre? Dia 23 de março... Até o dia 7 de abril é o prazo que as prefeituras e que os hospitais têm para cadastrar o projeto. Então, a gente está entregando os ofícios para todos os prefeitos, acompanhado dos nossos vereadores, presidente do partido, porque muitos desses recursos também veio uma demanda do Partido dos Trabalhadores ao senador Paim. Então, a gente está convidando os nossos vereadores e também o presidente do partido para nos acompanhar nessa entrega desse ofício ao prefeito municipal, já comunicando esse prazo e informando no ofício, inclusive, a proposta, o programa que vai ser cadastrado essa demanda, esse recurso do município. E aí é de suma importância sempre que tem esse cuidado do poder público municipal, que cadastre no período correto, que apresente a documentação, porque, infelizmente, muitos desses recursos, às vezes, que são destinados ao município, não chegam na ponta por alguns problemas técnicos. Então, assim, a política é importante, mas a parte técnica é fundamental. Eu não vou entrar, são técnicos e políticos os problemas. Mas isso deixa para a coluna que eu vou escrever no jornal sobre isso. Então, nós precisamos que o poder público, e tenha pessoas, né, nos municípios qualificadas, capacitadas, para, de fato, tratar dessa questão técnica, operacional, da documentação, para que o recurso chegue na ponta e atenda a população, que esse é o grande nosso objetivo. Mais alguma colocação, Cleonice, que tu gostaria de deixar para os nossos telespectadores? Não, só mais uma vez agradecer essa oportunidade de estar aqui, né? E a gente continua seguindo o nosso roteiro na região do Alto Uruguai, visitando esses 20 municípios e também não só entregando os ofícios, mas também ouvindo as demandas, as necessidades da população. E principalmente lembrar também que o senador Paim continua em Brasília com um trabalho incansável, né? Ele que é autor de vários estatutos e também, eu acho que um dos grandes trabalhos agora que o senador está em debate, em discussão, é o Estatuto do Trabalho, que prevê mudanças na legislação sobre as reformas que aconteceram, no tema da Previdência Social e também na reforma trabalhista. Então, são pautas trazidas principalmente pelas centrais sindicais. Semana passada estivemos reunidos junto com o senador, com todas as centrais sindicais do estado do Rio Grande do Sul, debatendo esses temas, principalmente a questão sindical, mas principalmente também a legislação trabalhista e as mudanças que se teve nos últimos anos, trazendo muitos empecilhos para os trabalhadores, retirando direitos, nas quais nós estamos hoje apresentando proposta no Congresso Nacional para reverter essa situação. Muito obrigado, Cleonice. Obrigado a todos. Assim chegamos ao fim, entrevistamos a primeira suplente senadora, Cleonice Bach, que está aqui pelo Alto Uruguai. Uma boa noite a todos e até a próxima.